Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico, senhores deputados, que a leitura da ata ficará para a próxima sessão, tendo em vista problemas técnicos aqui na casa. Passamos, então, de imediato, às breves comunicações, mas antes peço assessoria para que faça a distribuição do expediente. Breves comunicações, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos, o deputado Altair Silva. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Saudar a todos que participam desta sessão, os telespectadores da Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital, a toda a comunicação que está aqui presente. Eu quero fazer uma fala sobre um tema que essa semana foi muito debatida entre os colegas deputados, que é a questão do retorno às aulas. A gente sabe que é um tema ainda polêmico, mas que precisa ser analisado com muita atenção. Um fato é que já está sendo muito debatido nesta casa a situação dos transportadores que fazem a prestação de serviço para as escolas, principalmente na rede pública estadual. E vários colegas já tomaram também alguma iniciativa na direção de encontrar o encaminhamento para que a lei possa antecipar pagamentos, porque as empresas que prestam serviços aos municípios, a maioria delas estão falindo, estão com os ônibus parados, com os micro-ônibus parados, com folhas de pagamento atrasado. Daqui a pouco, assim que terminar a pandemia, o quanto antes possível, mas quando retornar, muitas dessas empresas não terão capital de giro nem sequer para abastecer os veículos para poder fazer o trabalho, né? E muitos dos funcionários dessas empresas já foram buscar outras oportunidades de trabalho em outras áreas, porque não pode ficar sem receber. O pai de família, ele precisa levar o sustento para casa. E nesse intuito, nós apresentamos um projeto de lei nesta casa, né, que procura estabelecer um vínculo entre a lei federal número 9.394 de 1996, que estabelece que os estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E, para isso, Santa Catarina criou uma lei, né, através de lei complementar, a número 754/2019, que criou o Programa Estadual de Transporte Escolar. Em síntese, visa garantir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e concebe a transferência mensal de recursos financeiros aos municípios que optarem por realizar o transporte escolar em substituição ao Estado. O projeto de lei fomenta o debate sob a tônica que abarcou o setor que está em crise diante da pandemia. Além de estimular a discussão, o PL trata de viabilizar a antecipação dos valores aos operadores do transporte escolar. Assim, o projeto está articulado em 2 dispositivos que, resumidamente, tratam da seguinte forma. O primeiro deles é a antecipação do pagamento de forma parcial, 20% dos serviços de transporte escolar da rede pública de ensino em Santa Catarina. E o segundo item, um repasse aos municípios de forma antecipada de 30% desses valores aos municípios durante o período da pandemia, para que os municípios fiquem autorizados a poder fazer o pagamento às prestadoras de serviços do município de transporte escolar. São medidas paliativas que incentivam a preservação das empresas de transporte, bem como os empregos do setor.
Por isso eu quero aqui aproveitar esse espaço, deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência está presidindo esta sessão, de pedir o apoio a todos os deputados, especialmente os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, que estabeleçam na agenda uma prioridade para a análise desse projeto e outras iniciativas que possam existir na Casa, no sentido de nós darmos uma agilidade, uma resposta a esses transportadores, pai de família, que empreenderam, que financiaram o ônibus, estão com parcelas atrasadas, muitos deles já estão nos órgãos de registro das inadimplências, ou seja, estão no SPC, de forma mais resumida, e nós precisamos que esse setor sobreviva, inclusive para ele poder prestar o serviço tão logo a pandemia termine. Por isso, faço esse apelo a todos os pares e também ao Executivo, né? Se o Executivo já tiver alguma proposta construída também nesse sentido, não há nenhum óbice desse deputado, se for para agilizar toda a tramitação da matéria, abrir mão deste projeto de lei. O que nós precisamos é que esse parlamento, juntamente com o Executivo, possamos dar uma resposta positiva a um setor que enfrenta uma crise muito grande em função do período que tem se alongado a pandemia. No início, lá em março, achávamos que em maio, junho, no máximo, estaria tudo retornando ao normal. Ocorre que nós já estamos adentrando ao mês de setembro e ainda não temos uma garantia efetiva de quando todas as atividades podem retomar ao normal. Por isso, apresentamos esse projeto de lei e pedimos o apoio de todos os pares para que ele realmente tramite na Casa. Outro tema, senhor presidente, que eu quero aqui aproveitar e explanar uma visão pessoal deste deputado, evidentemente que a Assembleia Legislativa tem todo um regimento interno, né? E a prática natural é sempre obedecer o regimento interno, que em muitas das suas ações não prevê atos diferenciados que devem ser mais democratizados. Evidentemente que a indicação de membro para as comissões é uma prerrogativa que é dialogada entre os blocos formados e praticamente que por consenso daí se indica os nomes para fazer parte das comissões da Assembleia Legislativa. E o líder tem essa prerrogativa de, depois de realizado esse debate, fazer o encaminhamento final para que o nome seja indicado. Olha, nós estamos tratando de um assunto muito sério em Santa Catarina, que se trata de um impeachment de um governador de estado, eleito democraticamente pela população. Ora, o líder fazer indicações ou autoindicações para estar numa comissão tão importante que trata-se da democracia de Santa Catarina, é algo em que o regimento interno ele não pode ser tão duro e tão antidemocrático perante uma situação em que precisa ser melhor analisado. Então, esse deputado aproveita esse momento para externar esse pensamento, que não houve nenhum debate na maioria das comissões, e sim houve uma ditadura de líderes, né, que impõe nome para no abafa, sem a discussão, sem uma abertura propriamente dita, para que ele esteja na comissão permanente. Eu votei sim, tenho enorme respeito pelo meu colega de partido, o deputado João Amin. Agora, eu entendo que, no conjunto da obra, esse tema precisa ser melhor avaliado, porque
os partidos e as bancadas formadas poderiam ter feito um debate olho no olho e feito as indicações de uma forma mais democrática. Eu vejo, de certa forma, o que já acontece no Congresso Nacional, e muitos dos deputados federais também reclamam sobre a ditadura dos líderes, ou seja, a imposição dos líderes. E nós precisamos criar um ambiente mais democrático para que a escolha seja, pelo menos, as pessoas podem até ser preteridas desta indicação, mas que haja uma reunião, haja um debate mínimo, haja um diálogo, para assim chegar ao entendimento e indicar um nome. Portanto, sobre um tema tão importante, eu acho que foi cometido injustiça. Mais 30 segundos, Vossa Excelência concluir, deputado. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da fala na manhã desta quinta-feira. Desejo a todos um abençoado final de semana, a nós, deputados, que permanecemos em roteiro, que Deus nos abençoe nas caminhadas que todos fizemos por todas as regiões de Santa Catarina. Meu grande abraço a todos. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, o deputado Márcio Machado. Boa. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, estendendo este cumprimento a todos os colegas da Assembleia Legislativa, aos colaboradores, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna em relação a algumas ações que nós estamos trabalhando em prol da coletividade. Uma delas é que o presídio masculino de Lages e os outros que ainda não tenham sido transformados em unidades laborais de trabalho, assim seja feito pelo Estado de Santa Catarina. Foi feito um trabalho muito bonito em alguns presídios, mas nós precisamos ampliar essa atuação. Por isso, eu faço reiteradamente as indicações solicitando, em especial aqui da minha região, que o presídio masculino de Lages seja transformado em unidade laboral, colocar os presos ou os apenados a trabalharem. Porque, por exemplo, tem julgados que diz o seguinte, 40 horas, se ele estudar, ele tem dias remidos. Ok, tudo bem, mas tem que trabalhar, ele tem que pagar pelo que ele está custando ao Estado. Então, uma parte desse recurso vai para o Estado, uma vai para que ele possa ter um recurso no final da pena, que ele possa montar um MEI, que é o microempreendedor individual, para que ele possa ter uma expectativa de vida. Porque ele olha para um lado, a família abandonou muitas vezes. Ele olha para o outro, quem vai contratar um ex-presidiário? Poucas pessoas vão contratá-lo. Então, ele tem que montar, através da sua expertise, por bem, uma empresa que ele possa realmente fazer valer o seu direito e voltar a ser reinserido na sociedade. O modus operandi hoje dos presídios é deixar eles ali, eles saem, cometem um crime e retornam. Então, essa é uma pauta que eu já conversei com o secretário Leandro, e o que nós precisamos aqui em Lages, presidente, a desapropriação do terreno ao lado do presídio. Assim, fazer uma estrutura e fazer uma PPP, uma parceria público-privado, alguma coisa que eles possam trabalhar e ocupar a mente. Eles precisam ter uma ocupação, não ficar ali só comer, beber, solzinho, volta para a cela, não, tem que trabalhar. Nós temos também uma questão que é prioritária aqui na região serrana, na cidade do Painel. Nós temos uma delegacia já parada as obras há 10 anos. Então, a empresa que ganhou não aguentou fazer as obras e pediu aditivo, o governo não liberou o aditivo, com toda a razão, porque quem entra numa licitação sabe a regra do jogo e, de repente, abandonou uma obra. Ainda bem que a estrutura ainda está boa para poder dar continuidade. O que está acontecendo? Aonde nós estamos nesse ponto agora, para que a sociedade possa saber? Eu fui com o delegado regional Fabiano, lá fazer uma vistoria em loco, levei a engenheira que faz parte da minha equipe de trabalho, que é a Michele,
para que a gente possa colaborar com o projeto, uma vez que o Estado perdeu o projeto, não existe mais, desapareceu. Então, nós vamos fazer um novo projeto. Essas delegacias que eram integradas, Polícia Civil com a Polícia Militar, é na época do Luiz Henrique da Silveira. Projeto excelente. Nós queremos que dê continuidade para que as pessoas, quando passem ali, não venham na operância do Estado, mas sim que tenha essa obra voltando às atividades, a gente possa inaugurar de uma vez, sendo que a Polícia Civil no painel e a Polícia Militar pagam um aluguel. Então, vamos parar de pagar o aluguel e concluir. Então, aqui eu quero mandar um abraço então, ao delegado regional Fabiano, que é parceiro, o delegado geral também está inserido nessa luta, e logo a gente conclui o projeto e encaminha para que a gente possa buscar os recursos necessários. Aqui, presidente, nós temos a famosa SC 390, que liga a Anita Garibaldi a Celso Ramos. Acabei de receber do secretário Tiago, eu acredito que ele manda via transmissão pelo WhatsApp para várias pessoas e lideranças, o reinício das obras de fato. Foi anunciado aqui em Lages, quando teve alguns anúncios de obras, e de fato iniciou essas obras que vai ligar o meio oeste de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, com a Serra Catarinense e vice-versa. Uma obra importante, uma obra estratégica e estrutural para o desenvolvimento não só da nossa região, mas também do estado de Santa Catarina. Então, aqui eu quero enaltecer a importância dessa obra. Pois bem, também quero trabalhar com o tema do PRONAMP, projeto de autoria do senador Jorginho Melo, que beneficia as empresas com prazo para iniciar o pagamento do empréstimo, um empréstimo a juro barato, só que existe um chamado fundo garantidor. E esse fundo garantidor serve para quê? Para garantir. Se o empresário não pagar, esse fundo garante ao banco. Então, o banco não vai ter prejuízo nenhum. Só que o banco, o que ele faz? Ele pega o recurso desse fundo garantidor para emprestar. Então, ele está emprestando dinheiro do governo somente para fazer a ponte. E agora, a segunda fase é liberada mais 12 milhões de reais. O que está acontecendo? Muitos empresários entram em contato, eu acredito não só comigo, mas com os colegas deputados também, falando o seguinte: poxa vida, eu não estou conseguindo esse recurso. Sim, porque existe um cadastro. Então, você vai, por exemplo, no Banco do Brasil e você faz o cadastro da empresa. E a empresa tem uma ordem cronológica. Quem chegou primeiro vai receber, de acordo com as regras do PRONAMP, o recurso. Então, aqui, o diretor do banco acredita que até semana que vem já vai liberar mais um lote de recursos, que é muito importante e é um projeto inédito, um projeto que traz o pequeno que mais precisa nesse momento, como os outros também. Mas só que o pequeno é o que sofre o maior impacto diante dessa crise inimaginável que nós estamos vivenciando não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Dando continuidade, senhor presidente, em relação às eleições, eu fiz um pedido que nós vamos estar aprovando na sessão de hoje, uma moção à bancada de Santa Catarina para que faça uma alteração na lei das eleições. Que modificação é essa? Antigamente, nós não poderíamos impulsionar nas eleições, nas redes sociais, Facebook, Instagram, pago, só orgânico. E agora foi permitido que numa eleição, neste caso municipal, de prefeitos, vereadores, que possam impulsionar a publicação paga. Só que isso é muito dinheiro. O Facebook, antes, para você impulsionar por dia, tu poderia colocar R$1. Hoje, são R$6. Então, é muito dinheiro aplicado numa eleição para impulsionar uma publicação. E aí, quem tem mais dinheiro, aí começa a ter as armas desiguais. Porque o bom combate é quando você tem as mesmas armas, que infelizmente nós não temos. Então, diante dessa linha de raciocínio, eu solicito
a bancada que faça uma emenda e retire esse artigo lá na lei das eleições que permite o impulsionamento pago nas redes sociais. Porque quem tiver mais tecnologia vai conseguir o maior campo. Por exemplo, se eu contrato uma pessoa técnica, ele vai conseguir impulsionar no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, até no próprio Google ele pode fazer isso. Então, é muito recurso público para que a gente possa estar divulgando uma eleição. Então, que seja orgânica. Quem quiser impulsionar, impulsiona. Quem quiser curtir, curta. Senão começam a comprar aqueles robôs e aí fica essa confusão danada. Uma outra questão importante, que nós aprovamos uma moção, presidente, é em relação às sessões híbridas. Sugestão ao Congresso Nacional que permita, pós-pandemia, sessões híbridas. E eu conversando com um deputado federal, ele comentou que aumentou a participação em 30%. Primeira questão, que é muito importante, 30% dos deputados, senadores, ampliaram a participação nas reuniões, nas deliberações. 3 meses destas sessões híbridas, uma economia de 23 milhões de reais. É gasto com o quê? Com avião, hospedagem, alimentação. Tem toda uma estrutura por trás disso. Então, é importante que tenha um posicionamento e que, por que não, ter uma sessão híbrida? E aqui eu até lanço também o desafio aqui à Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos também, não necessariamente sempre dessa maneira, mas de vez em quando, para que a gente possa também fazer essa nova tecnologia ser aplicada na prática. Obrigado. Falei. Vocês escutaram, pessoal, falando? Sim, escutamos. Ótimo. Obrigado. Fim das breves comunicações. Por não termos oradores inscritos, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Presidente, o Altair, se quiser ocupar o horário, pode ocupar, Altair. Eu agradeço, já falei no primeiro momento, então agradeço a oportunidade e o horário pode ficar com Vossa Excelência. Tá bom, obrigado. Ninguém vai usar, o presidente. O próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Hoje, nessa sessão, quero trazer a minha preocupação com o relaxamento dos protocolos e regras para evitar o contágio do novo coronavírus. As últimas notícias de desaceleração da pandemia, baseado na redução do número de casos e da taxa de contágio, não quer dizer que o risco acabou e que podemos baixar a guarda. Precisamos fazer uma retomada segura das atividades, observando as restrições regionais. Vemos vários municípios tomando iniciativas para flexibilizar essas regras, o que nos alerta e nos deixa preocupado de que, de fato, esta flexibilização seja feita com base nos critérios adotados pelos órgãos de saúde, pela ciência, para que, de fato, isso seja com critérios, com cuidados e que possa manter esta preocupação com o combate à pandemia. Não podemos deixar de tomar os cuidados básicos de distanciamento social, uso de máscara e higienização nas mãos e objetos. O mapa atualizado da gestão de risco da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado ontem, dia 26, traz 5 regiões
em estado gravíssimo de risco. O Alto Vale de Itajaí, Carbonífera, Nordeste, Extremo Sul, Meio Oeste estão em alerta máximo. São 4 regiões a menos do que no relatório anterior e o melhor resultado das últimas semanas. Mas o mapa mostra que aumentou o número de regiões em estado grave, já que o restante das áreas... Por mim, sem problema, João. Indicativo dessa classificação. Diferente da semana passada, quando 3 regiões apareciam em nível de alerta, Extremo Oeste, Planalto Norte e Médio Vale do Itajaí, desta vez todas as demais regiões do estado, que não aparecem em nível gravíssimo, estão na situação grave. O mesmo relatório mostra que a taxa de letalidade está muito alta em Santa Catarina. Atingiu o maior índice na terça-feira, agora, dia 25, e de 1,56% dos 135.690 casos confirmados até a terça-feira, com 2.116 mortes. Já esse número, hoje atualizado, vai para 2.142 mortes e 137.560 casos em Santa Catarina. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegam a Covid em Santa Catarina, entre 1 e 2 morrem. Isso não é pouco. Não podemos banalizar. Essa taxa está em crescimento desde 11 de julho. Em 10 de julho, alcançou o nível mais baixo da pandemia, 1,14%. Os dados mostram que Santa Catarina está na contramão de uma média brasileira. No país, o ápice foi atingido em 2 de maio, com 6,99% de letalidade. E depois houve uma queda e chegou a 3,18%. Claro, bem acima do índice catarinense, infelizmente, no Brasil. Lembrando que no Brasil, nós estamos já há 80 dias num chamado platô de 1.000 mortes diárias, com variação aí de 10% para mais ou para menos na média. 1.000 mortes diárias. Se pegarmos ontem, o número de ontem, 1.085 mortes. Nós estamos numa situação terrível no Brasil. 117.665 mortes. Nós temos 3% da população mundial, já passamos de 15% do número de mortes que aconteceram no mundo pela Covid. Portanto, é um índice extremamente preocupante. O índice mais alto alcançado até agora, do índice de letalidade aqui no estado, foi 3,86% em 23 de abril. Mas, na época, o estado não tinha testagem em massa, priorizando os casos mais graves, o que explica os valores elevados da taxa. A taxa de letalidade é calculada dividindo o total de mortes pelo total de novos casos de coronavírus. Portanto, quanto mais pessoas testadas, mais o índice tende a cair. E aí temos que ressaltar que testamos pouco ainda. No Brasil, então, muito pouco. E no estado de Santa Catarina também achamos que o número é baixo. O próprio secretário André Mota Ribeiro, que tem, inclusive, vindo com frequência nas reuniões nossas da Comissão de Saúde, trazido os dados, debatido conosco, disse que pouco mais de 500 mil testes foram aplicados. E nós temos uma população aí superior a 7 milhões de habitantes em Santa Catarina. Segundo o ex-diretor de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Júlio Henrique Croda, a taxa de letalidade de Santa Catarina ainda tende a crescer nos próximos dias, à medida que o total de novos casos começar a diminuir. Mais 30 segundos, Vossa Excelência concluir, deputado Sareta. Pois não, senhor presidente. Então, como eu dizia, o número de óbitos continua alto em Santa Catarina. Há esta preocupação, nós não podemos esmorecer. Repito, no Brasil nós vivemos uma situação dramática. Há mais de 80 dias, um platô de 1.000 mortes
Aqui em Santa Catarina, o índice de letalidade aumentando e, por isso, temos que envidar todos os esforços e tomar todas as precauções para combater essa pandemia. Próximo horário pertence ao MDB pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo oradores inscritos no horário dos partidos, passamos à ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 282.3/2016, autoria do deputado Rodrigo Minotto, dispõe sobre a medição individualizada de consumo de água no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Votação. Votação da redação final do projeto de lei 30.2/2019, autor Governo do Estado, altera o artigo 28 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo Segurança Pública, Polícia Civil, e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 163.8/2020, autor deputado Milton Obos, acrescenta artigo 23A, a lei número 16.673 de 2015, que dispõe sobre a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, AGESC, com a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, AGESAN, cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, e estabelece outras providências para vedar reajuste tarifário durante a vigência do estado de defesa ou calamidade. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 216.4/2020, autor deputado Márcio Machado, altera o anexo segundo da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a Semana de Conscientização sobre a Intolerância ao Glúten e à Lactose. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, em homenagem ao nosso amigo Márcio Machado. Votação da redação final do projeto de lei 328.0/2019, autor Governo do Estado, altera o artigo 2º e o artigo 5º da Lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 337.1/2019, autor deputado Fernando Krelink, altera o artigo 2º da Lei 13.846 de 2006, que institui os Jogos Abertos da Terceira Idade no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 510.7/2019, autor deputado Jair Mioto, declara a música gospel e os eventos evangélicos como manifestação cultural no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de resolução 11.4/2019, autor deputado Fabiano da Luz, denomina promotor público o poeta Cruz de Souza, denomina promotor público e poeta Cruz de Souza o espaço didático-cultural da Assembleia Legislativa. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 405, autor deputado Nazareno Martins, manifestando apelo ao presidente da Câmara dos Deputados pela inclusão na ordem do dia da PEC 391 de 2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 406, autor deputado Felipe Estevão, manifestando ao pastor Antônio Luiz Lalau aplauso pelos relevantes serviços de apoio espiritual, emocional e material prestados à comunidade de Criciúma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção de estudos de viabilidade em relação à federalização da rodovia Caminhos da Neve. Em discussão. Não havendo quem queira...
Com a palavra, o autor da moção, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. Cumprimento e reafirmo votos de estima e apreço a Vossa Excelência, aos colegas. Esta moção refere-se ao DENIT, ao superintendente Ronaldo Barbosa, para que nos passe uma posição como é que está a questão do estudo de viabilidade técnica e econômica, Caminhos da Neve. Vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina, trazendo desenvolvimento para o Estado como um todo. E era para esse estudo ter sido concluído em final de junho, ou início de julho, e até agora nada. Então, se faz necessária essa moção para que a gente possa ter a compreensão como é que está o estudo. A partir desse estudo, o que nós temos que fazer? Não, vai ser entregue ao governo do Estado para que o governador assine, para que o secretário da Infraestrutura, o Thiago, assine, e assim a gente possa fazer de vez a entrega dessa SC 114, que vai trazer um novo status para o nosso Estado, uma vez que tem a chamada Ponte das Goiabeiras, onde a comunidade fez a ponte, de repente a gente vê alguma notícia trágica que alguém foi passar pela ponte, caiu, enfim, tem alguns problemas que nós precisamos resolver. Em acordo e conversa com a deputada federal Carmen Zanotto, ela conseguiu colocar no orçamento recursos para concluir, que é um trecho de 10 quilômetros, que é um trecho mais sinuoso. Haja vista que o outro trecho já foi concluído pelo Exército. Então, nós precisamos que tenha agilidade. E agora, o trabalho está com o DENIT, uma vez que a Assembleia Legislativa já fez o dever de casa. Em dezembro, nós aprovamos, de fato e de direito, essa federalização, então, a desafetação desse trecho para a União. Mas agora a União, através do seu órgão, tem que cumprir também a sua parte. Assim, eu peço a vênia e a aprovação dos nobres colegas para que a gente possa dar andamento a esta reivindicação tão antiga e tão importante para a região. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 408, autor deputado Márcio Machado, manifestando apelo aos integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense para que não meçam esforços em alterar a Lei 9.504 de 1997. Em discussão, com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. É só para deixar o pessoal a par do que se trata dessa alteração. Foi a minha fala no pequeno expediente sobre o impulsionamento pago das redes sociais, Facebook, Instagram, Google, YouTube, enfim. Então, é só que o pessoal possa saber, uma vez que só está dizendo a lei da alteração. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 409, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos policiais militares, cabo Fernando Machado e soldado Paulo Roberto Signorelli, pelo ato de bravura na operação ocorrida no município de Rio Negrinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.192 a 1.201. Esta presidência comunica encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1.692 a 1.712. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo nenhum orador inscrito em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, comunica a todos os membros da comissão especial que às 11 horas aqui no plenário desta casa nós teremos a reunião de instalação da comissão especial, nos termos do artigo 4º do ato da mesa número 221, de 24 de junho de 2020, e em atendimento ao artigo 20 da Lei Federal número 1079 de 1950, para que esta comissão possa iniciar os trabalhos
para dar parecer ao processo de impeachment. 11 horas, então, aqui no plenário. Não havendo mais nada a deliberarmos na sessão de hoje, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.